Bem, pessoal, a manifestação do Bolsonaro ontem lotou a Avenida Paulista. Independente do que você queira ou não, foi uma manifestação grande, expressiva, não gigantesca e acima de qualquer outra, como os bolsonaristas estão gostando de falar, mas muito menos minguada e fraca, como a esquerda está tentando impor agora na narrativa, goela abaixo de todo mundo. Vou começar o vídeo dando uma dica para os amigos esquerdistas. O fato de você dizer que a manifestação foi minguada não muda o fato de que ela foi grande e não muda o fato de que essas pessoas refletem um cenário eleitoral que vai se repetir nessa eleição agora desse ano e em 26 vai se repetir também. Essas pessoas são eleitores reais. A quantidade de gente, as centenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista demonstram uma tendência real eleitoral para esse ano, para o próximo e para as eleições vindouras. Então, se você é um desses aí contaminados pelo wishful thinking e fica falando, não, foi minguada, não tinha ninguém, o bolsonarismo acabou. Se você falar isso, você está negando a realidade vai vir morder a sua bunda na próxima eleição e vai vir morder a sua bunda nas políticas públicas que serão implementadas, porque essa gente vai se eleger, os bolsonaristas que estavam lá no caminhão, que estavam mobilizando isso, vão se eleger, tá bom? Grande parte deles vai se eleger e vai se impor como uma força política. Eles vão continuar se impondo como forças políticas. Isso é importante vocês terem em mente, só para começar essa análise. Mas tem outras coisas interessantes para falar dessa manifestação. Uma delas é o seguinte: para mim, ela tem muito mais valor para arregimentar o campo bolsonarista em volta do Bolsonaro do que para realmente influenciar em alguma coisa que vai acontecer no STF ou que vai acontecer na relação com o Lula, impeachment e etc. Isso aí eu não acho que seja a principal pauta dessa manifestação. Para mim, o grande objetivo nessa história toda é fazer com que os bolsonaristas um pouco desgarrados, que não estejam lá sob a tutela e sob a rédea curta do Carluxo, eles vejam o perigo que é sair do bolsonarismo. Eles vejam o perigo que é ser um traidor. Estão me entendendo? Essa manifestação serve para mostrar que os senadores bolsonaristas, que se elegeram com o voto do Bolsonaro, deputados estaduais e etc., os vereadores que agora vão disputar a reeleição e devem estar loucos atrás de apoio, isso serve para mostrar para eles que ainda não chegou o momento de chutar a bunda do Bolsonaro, que ainda o ônus de ser um traidor da direita é muito grande. Se o Bolsonaro souber jogar com isso, ele vai conseguir, sem dúvida nenhuma, mais apoio dentro do Senado, no Congresso e na sua luta individual contra o STF e as instituições que tentam prendê-lo. E agora vamos falar do lado das instituições. Eu tenho certeza que a turma da democracia, principalmente aqueles delirantes de turma de Barroso e etc., do Xandão, eles acreditavam que o fascismo estava realmente sendo combatido e que a sociedade brasileira elegeu o Lula rejeitando o fascismo, e aí existe uma minoria de pessoas ainda arruaceiras que apoiam o grande fascista e malvado Bolsonaro. Eles precisam entender de uma vez por todas que não é assim que o mundo funciona, que absolutamente quase ninguém no Brasil acredita nesse papo de que o fascismo, a antidemocracia, etc. O povo brasileiro não está nem aí para salvar a democracia. E essa manifestação prova isso muito bem. Não existe uma redução absurda do bolsonarismo depois das prisões e depois do combate ao fascismo tocado pelo STF. Não existe essa redução no bolsonarismo, porque a maioria do público bolsonarista não é fascista em coisa nenhuma, não acredita no fascismo, tá bom? Essa história de fascismo aí é uma bela de uma palhaçada que eles inventam para ter um inimigo para combater, um inimigo imaginário. Quando o Bolsonaro ele é um pouco mais complexo que isso. E, felizmente, ele é mais complexo que isso. Afinal, as pessoas que estavam lá na Paulista, elas não eram fascistas malignos buscando destruir o Brasil. Mas eram, em geral, pessoas de meia idade a idosos que acreditam que o governo do PT é inadmissível, acreditam que existe uma perseguição por parte do STF e estão certos nesses dois pontos, e acreditam erroneamente que o Bolsonaro ele representa
uma solução a isso, ou se não uma solução, uma maneira de se opor, um combate, que ele é o representante daqueles que são contrários ao sistema. Estão entendendo? Esse é o grande problema. É o grande problema dessas pessoas, acreditarem que o Bolsonaro é um representante do combate ao sistema. Mas ele não é, tá bom? Vocês já devem ter percebido, pelo menos quem segue aqui o canal, sabe muito bem que ele não combate sistema nenhum. Ele entregou as coisas para o Centrão, para o STF, para o PT. Entregou a PGR, entregou as cadeiras do STF para aliados do PT. Vocês que seguem aqui o canal ou que seguem qualquer entidade pensante dentro da direita, sei lá, se é fã do Nando Moura, se vê as lives do MBL, se segue o Brucutu lá, o Marcelo Brigadeiro, qualquer um desses, se você segue, você já entendeu como é que funciona o jogo. Eu não preciso ficar aqui explicando de novo e de novo as traições do Bolsonaro e porque ele não é um representante do combate ao sistema. Mas, se você caiu de paraquedas aqui, pode ver os outros vídeos, você já vai saber disso. Meu Deus do céu, que pomba gorda. Caraca. Essa pomba aí tá obesa, hein? Tá pomba enorme ali, gente. Grandona. Assim, desse tamanho, mais ou menos. Nossa, dava uma sopa bruta demais essa pomba, hein? Bom, mas, sem falar em pomba, deixa eu me explicar aqui. Eu tô aqui, assim, camisa e tal. Ainda não é porque eu me acho gostoso. Quando eu me achar gostoso, cara, vocês nunca mais vão me ver de camisa. Mas a questão é que eu tenho que pegar a vitamina D, sei lá, uma vitamina aí do sol, que disseram que é importante. Eu não sei se tem essa porra mesmo. Não sei se é verdade, mas como não custa nada tomar sol, estou aqui tomando sol pela minha saúde. Se bem que o sol já saiu, né? Bom, mas eu estou divagando e não estou falando mais da manifestação. Bom, vamos lá. Quais são os pontos que eu falei? Eu falei do que isso representa dentro do bolsonarismo, que é o mais importante. Falei o que isso representa frente ao STF, sobre a condenação do Bolsonaro. Eu não acredito que isso vá afetar em nada a condenação do Bolsonaro, tá bom? Ele ainda vai ser condenado. A questão é, o que ele vai fazer com essa capacidade de mobilização que ele provou que tem lá em São Paulo? Olha, se eu fosse o Bolsonaro, o que eu faria? Eu começaria a buscar os meus aliados dentro da Câmara e do Senado para fazer primeiro ações tímidas contra o STF. Começar a chamar ministros para prestar esclarecimentos em comissões, fazer requerimentos contra o STF, coisas malucas assim. Eu começaria com isso e começaria a pontuar essas ações por manifestações. Marcaria manifestações em outras cidades, uma mega manifestação para daqui a um mês ou dois, nas capitais do Brasil, com a pauta fechada, da mesma maneira que ele fez dessa vez, em que a pauta estava fechada, certinha, para não ter repercussões negativas, eu faria isso, com certeza. E aí, iria mobilizando as pessoas em eventos menores, carreatas, motociatas, iria mobilizando as pessoas e fazendo manifestações maiores, até dar a impressão de que o público bolsonarista, que ainda resiste, ele é majoritário dentro da sociedade. Porque se o Lula quiser, ele não consegue convocar grandes manifestações. Sabe, o Lula ele tem um público que vota nele muito mais por um motivo utilitarista. Principalmente o público que realmente elegeu o Lula. Se você for falar aquele público que está nas periferias, no interior do Brasil, aquele público que, digamos assim, não é muito antenado dos acontecimentos políticos, esse grupo ainda assim vota, e vota no Lula porque acredita numa melhora utilitária vinda por parte do PT. Acredita que vai comer a carne. Mesmo que o Lula dê para esse público um vale carne, igual estão falando que vai dar, que o Lula dê para esse público aí, sei lá, a Bolsa da Família 2, sei. Esse público vai aumentar a aprovação do Lula, vai votar no Lula, ele pode ter 70% do eleitorado comprando todo mundo. Esse público não vai para a rua. A próxima eleição é só daqui a 4 anos. E se o Bolsonaro, antes de ser preso, ficar mobilizando gente na rua, direto, para levantar o nome dele e dizer que ele é a grande oposição, vão acontecer duas coisas. A primeira coisa, vão se eleger mais bolsonaristas do que qualquer outra coisa. Então a direita fica completamente sufocada, fica na mão desse crápula. Não é uma coisa que a gente queira, mas se ele quiser fazer isso e fizer direito, ele consegue fazer, ele resolve. E a outra coisa que vai acontecer é que o Bolsonaro, se estiver preso, pode eleger um sucessor, e se não estiver preso,
pode reverter a própria inelegibilidade fazendo acordo com os tribunais, etc. Vocês sabem como é que é. A justiça brasileira é uma piada. Então, né, qualquer um vem com um acordo, com um esquema, aí um advogado tira da cueca uma lei e pronto, acabou o julgado, ele acaba e vem um novo julgado. Não existe segurança jurídica no Brasil para nada. Vocês já entendem isso, beleza? Também falo isso o tempo todo aqui no canal, não preciso ficar me repetindo sobre esse tipo de coisa. Bom, aí vem um novo julgado, Bolsonaro fica elegível e Bolsonaro ganha em 26. É possível? É possível. É difícil? É difícil. É mais fácil agora o STF, o PT, o sistema continuarem a combater o bolsonarismo, continuarem a bater no bolsonarismo, eles não saberem como reagir e aí irem caindo e caindo, e é claro, de uma maneira dolorosa e lenta, atrapalhando a mobilização de qualquer discurso de direita no Brasil. Acho bem possível isso acontecer. Bom, essa é a minha análise da manifestação de ontem. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Abraço para vocês. Olha aí, pessoal, um adendo nessa questão que eu tinha até esquecido de comentar completamente. Silas Malafaia foi a estrela dessa manifestação. Ele bancou a festa, a farra foi bancada por ele. Ele levou caravana, ele fez o discurso mais contundente e o pior de tudo, ou para ele melhor, né? Ele fez tudo dentro da legalidade. Fazer uma manifestação pela democracia onde não foi suscitado nenhum golpe está dentro da legalidade. Falar mal do Xandão está dentro da legalidade. Atacar o STF pelo que o STF está fazendo, sem pregar qualquer ruptura institucional, está dentro da legalidade. Mas mesmo assim foi a fala mais contundente e que mais atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí como que o Xandão vai reagir a isso? Vai mandar prender o chefe da igreja evangélica, praticamente, o picão do evangelismo no Brasil, sei lá se a gente pode falar assim, vai mandar prender? O que ele vai fazer a respeito do Malafaia? Porque o Malafaia chegou lá, foi duro, meteu o cacete, né? Pagou a festa, levou caravana, só que ele não pode ser enquadrado em nenhum crime. O que vai fazer? Vai tentar fazer uma analogia maluca para dizer que ele foi antidemocrático porque o Bolsonaro estava do lado? Seria no mínimo estranho. Eu não acho que o Xandão vá comprar essa briga, mas é o seguinte, se ele não comprar essa briga, ele fica como fraco diante do Malafaia e diante dos evangélicos, que compõem uma das forças mais importantes dentro do Brasil, não se engane. Das forças que existem no Brasil politicamente, a igreja evangélica, os evangélicos, os cristãos, eles são uma das forças que mais mobiliza as pessoas. Muito mais que a esquerda, que mobiliza as pessoas no dia a dia, a quantidade é muito maior do que a esquerda. Eu falei anteriormente no vídeo, né? O esquerdista, ele ganha a bolsa picanha, ele vota no Lula, ele é um petista, mas ele não tá todo domingo ou toda quarta, ou um dia da semana específico, vocês me entenderam? Mas ele não tá lá uma vez na semana ouvindo o petismo dentro da igreja. A não ser que ele vá dentro de uma igreja da ATL, né? Mas aí não é cristão, tá? Vocês entenderam. Só que fica esse adendo aqui, é bem importante a participação do Malafaia nessa manifestação.